de Jó, capítulo 19. Há cerca de 6 meses atrás eu ministrei também no livro de Jó e hoje, durante a semana, estava a estudar uma outra palavra, mas o Senhor, no dia de ontem, tocou no meu coração para que eu viesse novamente a ministrar-se no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26. Eu creio que o Senhor Espírito Santo, se Ele nos toca ao nosso coração para ministrarmos uma palavra em um determinado livro, é porque com certeza alguém aqui na casa, nesta casa, ou alguém através das redes sociais, provavelmente, muito provavelmente, estará a precisar de uma palavra ao qual o Senhor Espírito Santo tocou no coração. Quem abriu, diga amém, meus queridos. Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26. Quem abriu, diga amém. Igreja viva. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Até aqui, meus irmãos. O livro de Jó, ele é um livro emblemático, não só pelo tema ao qual ele discorre, mas é um livro emblemático porque ele nos fala de muitas situações aos quais o mundo ele ainda vive nos dias de hoje. Esta história ela decorre no sítio, na terra de Uz, e ela decorre cerca de 1800 a 2000 antes de Cristo. E ela nos fala de situações aos quais o mundo, apesar de ter passado milhares de anos, ainda hoje vivem situações idênticas. E nós podemos ver que Jó, por muitos queiram fazer que o livro de Jó é um livro fictício, mas não, o livro de Jó é um livro baseado numa personagem real, um homem que de facto vivenciou toda essa história. E este livro não foi escrito por Jó, não nos fala também qual foi o homem que escreveu, reeditou, escreveu todo este livro. Mas eu tenho certeza de algo: este livro foi inspirado pelo Senhor Espírito Santo, porque tudo o que trata neste livro, falando do céu, falando das reuniões, falando de todo o processo da vida de Jó, teve que ser efetivamente inspirado pelo Senhor Espírito Santo. E nós vimos que este livro é um livro com um personagem, com vários personagens, mas que se vai centrar no personagem de Jó. E nós vamos ver agora o que aconteceu com este homem e porque tantas pessoas, tantos pregadores, eles pregam provavelmente mais do que uma vez, ou 2 ou 3 vezes na sua vida, sobre este livro. João Calvino, para exemplo nosso, ele pregou sobre o livro de Jó 161 vezes. Ele redigiu 161 sermões e pregou para a humanidade ao seu tempo por 161 vezes. Então, se nós pregarmos mais do que uma vez, é porque o Senhor Espírito Santo ele quer trazer para a igreja, ou para um ou outro irmão que se encontram na nave da igreja, a existência, a vida de Jó, para que provavelmente nós nos possamos rever em algumas situações que aconteceram na vida deste grande homem de Deus.
este homem que viveu tormentos, este homem que sofreu situações grandes, situações aos quais poucos de nós conseguiríamos aguentar ou suportar. Então nós vimos agora que no livro de Jó, no capítulo 1, vimos a descrição que Jó, ele viveu na terra de Uz, ele era um patriarca, ele viveu provavelmente em 1800, em 2000 antes de Cristo, e vamos ver agora no capítulo 1 que em um determinado tempo, em um concílio, Deus se reuniu com os seus anjos. E quando Deus ele se reuniu com os seus anjos em um concílio, quem estava lá? Satanás. Satanás estava ali no meio dos filhos de Deus. A Bíblia não nos descreve onde ocorreu este concílio, onde ocorreu esta reunião do próprio Deus, mas a Bíblia vai enfatizar que no meio dos filhos de Deus agora estava ali Satanás. E Deus provavelmente ali a falar com os seus filhos, provavelmente a falar com os anjos, ele para momentaneamente e olha para Satanás e vai dizer: de onde vens? Viste tu o meu servo Jó? E ele vai dizer que vinha de rodear a terra e passear por ela. E ele vai dizer que, Deus vai dizer para Satanás e vai dizer: olha, viste tu meu servo Jó, sincero, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás ele estava ali com um objetivo, porque muitos homens de Deus, irmãos, que vivem a sua plenitude, tanto financeira como familiar, como espiritual, muitos homens de Deus, eles são visados. Não era diferente com Jó. Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. A riqueza de Jó ela se via por a imensidão das manadas de gado que o próprio Jó ele tinha. Diz a Bíblia que ele tinha 7.000 ovelhas, 500 cabeças 500 juntas de bois, 500 jumentas, 3.000 camelos, tinha muitos servos e servas ao seu redor. As terras eram imensas para criar todo aquele gado. Tinha provavelmente milhares de homens ao seu serviço. Então, homens e mulheres que são de Deus, que são prósperos, com certeza serão sempre visados por Satanás. Assim era a vida de Jó. Jó vivia o seu apogeu. Jó tinha cerca de 60 anos, uma imensidão, vários anos a juntar toda aquela riqueza, com sofrimento, com lágrimas, com suor. Diz a Bíblia que Jó era um homem íntegro, que Jó era um homem que não fazia o mal, era um homem que quando passava por alguém, falava, abraçava, amava. Diz a Bíblia, por outras palavras, se você ler todo o livro de Jó, já viu o livro de Jó por diversas vezes, irmãos. E então a palavra nos fala que Jó era um homem bom para todos os outros, era bom para os seus servos, era bom por onde ele quer que andasse, todos o reconheciam como homem bom, como homem de Deus. Então, como eu estava a dizer, todo homem, toda a mulher de Deus sempre será avisado por Satanás. Sempre Satanás estará de olho, porque diz a própria Bíblia que Satanás anda ao derredor como um leão, anda ao derredor para fazer o mal, para arranjar uma brecha, para arranjar algo, para poder fazer algo contra os filhos de Deus. Mas diz Satanás ali naquele concílio para Deus, contendendo para com Deus, estando ele ali com o objetivo, ele vai dizer: olha, retira todos os seus bens e vais ver se ele não irá negar ao teu nome. Diz a Bíblia que Deus dá uma ordem
Deus dá um parecer, Deus deixa que aquilo venha a acontecer. E quando Satanás ele vem à terra novamente com o intuito de destruir a Jó, ele vai provocar situações para que Jó ele viesse a negar a Deus. Ele vai provocar situações para que ele viesse a se rebelar, para que Jó se viesse a rebelar para com Deus. Diz a Bíblia, irmãos, que os filhos de Jó, em um dia que estavam todos reunidos, porque era uma família unida, era uma família que se amavam uns aos outros, e diz a Bíblia que os seus irmãos, agora os filhos de Jó, estavam todos reunidos, 7 filhos e 3 filhas, todos reunidos em uma mesma casa, ali naquele lugar, e com certeza Jó na sua própria casa. E diz a Bíblia que agora começam a ocorrer situações que vêm para vir chatear, para magoar Jó, para que Jó ele venha a desistir do próprio Deus. E começam a aparecer mensageiros, um atrás do outro. E começa a aparecer um mensageiro: olha, Jó, estavam ali os 500 juntas de bois, as jumentas ali, estavam ali os teus servos a apacentar as jumentas, as juntas de bois, elas estavam a lavrar a terra. E vieram um bando e saqueou todo aquele gado e matou todos aqueles teus servos. Só eu me salvei para te estar a avisar. E quando aquilo estava a acontecer, apareceu mais um outro mensageiro, uma notícia atrás de outra, e outro mensageiro a dizer: olha, veio fogo do céu e incinerou todas as ovelhas, todas aquelas milhares de ovelhas que estavam ali naquele lugar, todas elas morreram. Todos aqueles que estavam ali a tomar conta daquelas ovelhas, todos eles também morreram. Só eu me salvei para agora vir anunciar. Eram como que mensageiros da desgraça. Sempre há um mensageiro da desgraça em um lugar qualquer. E estando ele ali, naquele lugar, ainda a anunciar, vem outra a correr. Jó começa a olhar, com certeza, para o fundo, e começa a olhar para a estrada, e começa a ver um outro mensageiro, e ele vem, aquele mensageiro vai ter com Jó e diz: olha, 3 bandos se uniram e roubaram todos os camelos, todos os teus servos que estavam a tomar conta daqueles camelos, também eles morreram. Só eu me salvei para vir ter e te anunciar estas coisas. Mas uma coisa é certa, irmãos: Satanás, ele não tinha para ele matar todo aquele gado, retirar toda a riqueza física, matar todos aqueles servos de Jó. Para ele era tanto se lhe dava como se lhe deu. Ele queria algo diferente. Ele queria retirar a intimidade que Jó ele tinha para com Deus. Ele queria retirar a intimidade que Jó tinha com Deus, porque sem a intimidade com Deus, com certeza Jó perderia a confiança de Deus. É um primeiro ensino, irmãos. Se perdermos a intimidade com Deus, com certeza perderemos a confiança de Deus. Com certeza, se nós perdermos a intimidade com o Senhor por causa dos bens materiais, com certeza Deus sempre retirará aquilo que Ele tanto quer, que é que nós tenhamos a confiança do próprio Deus. Meus irmãos, há uns anos atrás, um amigo meu, ele vai e diz que em um determinado momento da sua vida, ele fica sem todos os seus bens. As dívidas, elas se acumulavam. A tristeza na sua casa, ela era real, porque a parte financeira, ela é como se seja, a parte financeira, ela também é necessária em uma casa. E tudo o que ele tinha começou a desmoronar como se fosse um baralho de cartas. A empresa que esse amigo ele tinha, ele começa
a entrar em falência, a entrar em decadência. O próprio carro que ele tinha avariava, caminhões avariavam, as dívidas eram imensas. Mas ele me disse para mim, meus irmãos, eu poderia perder tudo nesta terra, eu poderia perder todos os bens que Deus me ajudou em uma determinada altura a amealhar, mas eu jamais desejaria perder a intimidade com Deus. Jamais eu retiraria o foco de Deus, jamais eu retiraria, mas jamais eu desejaria perder a intimidade com Deus. Sabe porquê, irmãos? Se perder a intimidade com Deus, perde tudo. Se perder a intimidade com Deus, perde a confiança de Deus. Eu sei que Deus com certeza pode não estar a falar com a grande maioria, mas está a falar com alguém aqui dentro. Se você passa por problemas, se você passa por dificuldades, se você passa, quem sabe, perdeu algo na sua vida financeiramente, quem sabe na sua mesa é difícil lá chegar o comer, mas saiba de uma coisa, não perca a intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela é principal. A intimidade com Deus é tudo aquilo que nós devemos ter. A intimidade com Deus, ela nos leva ao céu. A intimidade com Deus, ela nos leva ao patamar espiritual. A intimidade com Deus, meus queridos e amados irmãos, é aquilo que nós precisamos, irmãos. Nós podemos perder carro, podemos perder casa, nós podemos ter uma resma de dívidas para pagar, nós podemos até ter dificuldade de colocar o nosso pão na mesa, mas uma coisa é certa: não perca a intimidade com Deus, não perca essa intimidade. A intimidade com Deus é orar, é buscar, é se entregar, é ler palavra, é jejuar, é buscar, irmãos. Eu sei o que estou a dizer, irmãos. Existem homens aqui de Deus, homens de Deus, que não jejuam, que não buscam, que não oram, mas passa a buscar mais de Deus, passa a se entregar mais a Deus, passa a ter mais intimidade com Deus, para Deus falar contigo. Não fique de cara fechada, fique de cara alegre, que o teu irmão está a pregar a palavra de Deus. Espírito Santo. Intimidade com Deus, irmãos. Ele dizer: não pregues essa palavra, prega a palavra que eu te vou colocar nesta noite para entregares ao meu povo. Há alguém no meio do meu povo que precisa de ouvir essa palavra. Há alguém no meu povo que está desesperado. Há alguém dentro do meu povo que está completamente angustiado, desesperado. Há alguém no meio do meu povo que está com dificuldade de pôr pão na mesa. Há alguém no meio do meu povo que as dívidas se estão a acumular. Há alguém no meio do meu povo que precisa dessa palavra para ele se levantar. Há alguém no meio do povo de Deus que precisa desta palavra. Meus queridos e amados irmãos, Jó, ele tinha intimidade com Deus. Tomáramos nós, irmãos, termos a intimidade que Jó ele tinha para com Deus. Tomáramos nós, irmãos, termos a intimidade, a integridade que aquele homem tinha para com Deus. Mas não contente com isso, Satanás, irmãos, em um outro concílio, em uma outra reunião dos anjos, de Deus para com os anjos, em uma outra reunião, lá estava novamente Satanás. Lá estava novamente Satanás. Porquê é que ele estava lá, irmãos? Porque ele não conseguiu derrotar a fé de Jó. É por isso que ele estava lá uma segunda vez, senão ele tinha desistido logo à primeira. Ele estava ali novamente porque ele viu, porque retirando tudo, começou a persistir. Jó, ele persistia. Ele persistia, irmãos. Mesmo entrando em falência, mesmo entrando em decadência física, entrando em decadência financeira, mesmo assim Jó persistiu.
diante do Todo-Poderoso. Mas diz a palavra, irmãos, que os filhos de Jó, que agora vinha um outro mensageiro, e que os filhos de Jó estavam todos reunidos, conforme há pouco eu falei, em um mesmo lugar, na mesma casa. E esse mensageiro veio a correr para Jó. Imaginem a cara de Jó estando ali a receber todos aqueles baques financeiros e olhar para um outro servo dele e dizer: eu já não tenho mais nada para que eles me retirem. Mas começa a olhar para aquele homem com certeza, imagino eu, vinha a chorar, desesperado, angustiado, e vai ter agora com o patriarca Jó, e vai-lhe dar uma das piores notícias que um homem algum dia pode receber. Ele vai anunciar a morte de todos os seus filhos. Olha, os teus filhos estavam todos reunidos em mesmo lugar, estavam todos a alegrar-se. De repente veio um vento e aquela casa, toda aquela casa, o telhado, desaba sobre aqueles teus filhos e todos eles morreram. Imaginem, irmãos, imaginem a tristeza de um pai ouvir a morte de um filho, sobre a morte de um filho. Agora multipliquem isso por 10 vezes. Imaginem a tristeza, imaginem a agonia, imaginem o sofrimento, imaginem o que Satanás ele queria fazer, o que ele queria fazer sobre a vida daqueles homens, irmãos. Irmãos, os tempos de hoje, eles não são diferentes da antiguidade. Lembram-se no tempo do Coliseu, da antiga Roma, em que aqueles que eram amigos da palavra, aqueles que eram amigos do Evangelho, aqueles que amavam a palavra de todo o seu coração, eles eram considerados os importunadores de Roma. Famílias inteiras, irmãos, eram julgadas dentro do Coliseu para morrerem. Eram julgadas ali feras ferozes, leões, tigres. Eles colocavam-nos ali para matar, e o espetáculo era abominável, era algo triste, desolador, porque milhares de pessoas estavam nas plateias a olhar para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aqueles jovens ali a morrer naquele sítio. Mas você olha hoje para o mundo e os coliseus mudaram de lugar. Os coliseus hoje são onde as guerras elas são travadas, tal como aconteceu ali com Jó. As guerras elas assolam a humanidade, e você vê casas desabarem sobre famílias inteiras. Dezenas e dezenas de pessoas são esmagadas, dezenas e dezenas de pessoas, milhares e milhares são mortas. E então o que nós estamos a fazer, irmãos? O que é que nós estamos a fazer para que esses homens que estão a ficar sem os filhos, para que essas mulheres que estão a ficar sem os seus filhos, para que esses filhos que estão a ficar sem os seus pais, ou aqueles irmãos que estão a ficar sem os seus irmãos, o que é que nós estamos a fazer para atenuar essa tristeza, para atenuar essa angústia? Irmãos, porque é que nós não estamos a orar? Porque é que nós não estamos a buscar? Porque é que nós não estamos a interceder com fervorosamente? Olha, meus irmãos, o Coliseu apenas mudou de sítio, sabe porquê? Porque quando você liga a sua televisão, é como se você estivesse a assistir a um espetáculo repugnante, é como se você estivesse a assistir à morte, muitas vezes se alimentando ali naquele momento, e a assistir à morte, assistir como se você estivesse em um coliseu. Ah, mas eu sou cristão nada. Nós somos cristãos, mas temos que fazer mais, temos que fazer melhor, temos que ser missionários. Missionário é orar, missionário é buscar, missionário é se entregar. Missionário, irmãos,
não é fazer um culto bonito para parecer bem. Missionário é falar a verdade, é dizer que o que está errado tem que passar a ser certo, é dizer que aquilo que está mal tem que passar a estar bem, que aquilo que nós não fazemos temos de passar a fazer. Missionário, irmãos, não é vestir uma bela gravata, preparar um belo discurso e eu fazer aquilo que te agrada a ti. Eu não tenho que fazer aquilo que te agrada a ti, eu tenho que fazer aquilo que agrada a Deus. Eu tenho que fazer aquilo que agrada a Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Coliseus, pastor Sanzio, eles só mudaram de lugar. Na Roma antiga haviam centenas de coliseus. Hoje há milhões de coliseus e as pessoas nada fazem, não se compadecem, se entristecem. Muitas delas se entristecem, mas quando desligam o botãozinho da televisão, esqueceram-se. O problema é deles que estão lá em outro país. Não, o problema não é deles, o problema é nosso. O problema é dos cristãos que servem a Deus com zelo. O problema é meu e é teu. Também não é só do pastor, não, é teu também. Porque quando tu olhas para um filho de outra pessoa a morrer e nem sequer te prostras para orar, te esquecendo da humanidade a sofrer, então estamos a ser igual ao mal. Mas nós somos diferentes, e como diferente que somos, a partir de hoje vamos orar, vamos buscar, vamos interceder por essas famílias, irmão. Vamos buscar, irmãos, vamos buscar mais de Deus, para que a palavra dele alcance as nações, a palavra dele alcança as multidões. Mas eu hoje vim à procura e à espera de uma palavra mais alegre. Sim, a palavra é alegre, porque a partir de hoje tu vais sair daqui um homem e uma mulher transformada. A partir de hoje não vais pensar da mesma forma. A partir de hoje não vai ser mais o mesmo. A partir de hoje vai ser uma tocha na terra a pregar o Evangelho. Irmãos, Jó, segunda lição, Jó não perdeu o relacionamento com Deus, porque se perdesse o relacionamento com Deus, perdia o amor e a misericórdia de Deus. Ou melhor, se perdermos o relacionamento com Deus, perdemos o amor misericordioso do próprio Deus. Jó, mesmo vendo ali os seus filhos mortos, sabendo que os seus filhos estavam mortos, sabendo que não havia mais nada ali naquele momento a fazer, ele apenas rasga o seu manto, se ajoelha no chão, coloca a sua boca no pó e começa a orar para Deus. Olhem aquilo que eu vos estava a falar, irmãos. Orar para Deus sem chegar à nossa casa, orar para Deus sem chegar até nós. A história de Jó, por muito que vocês achem que não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver. Sabe porquê? Porque a nossa vida, ela é resumida ao tempo, a um tempo que tem sido aqui tantas vezes ministrado aqui nestes altares. O tempo que o homem, em que o homem tantas vezes só pensa na correria, só pensa no dia a dia, só pensa em alcançar riquezas, só pensa em juntar tesouros. Mas esse tempo ele está por correr como se fosse a velocidade do vento, irmãos. Esse tempo é como se fosse uma sombra. Esse tempo está a passar. Quando você for olhar, já passaram 20, 30 anos. Então muito do que se passa aqui no Jó vai acontecer conosco, irmãos. Vai acontecer com um pai, uma mãe, com um irmão. Já aconteceu com filhos. Irmãos, é muito triste aquilo que nós estamos a pregar, é muito triste aquilo que nós estamos a falar, mas são as realidades da vida. O servo de Deus, ele não pode pôr como que uma peneira à frente dos seus olhos e se esquecer dos outros. Nós, servos de Deus,
temos que clarear ainda mais as nossas vistas e começar a olhar para a humanidade de uma outra forma. Passar a enxergar a humanidade não só como uma multidão que vem encher igrejas. Não, passar a enxergar a humanidade como a igreja de Cristo, que também tem sentimentos. Seres humanos que estão lá fora também têm sentimentos. Homens e mulheres que estão lá fora também têm sentimentos. Jovens também têm sentimentos. É por isso que nós temos constantemente, irmãos, buscar. Agora diz a palavra do Senhor que agora novamente houve um concílio de Deus para com os seus anjos. Satanás estava ali naquele momento novamente, ali no meio daquele concílio, e agora vai Deus olhar novamente para Satanás e vai lhe perguntar: de onde vens? Viste tu, meu servo Jó, sincero? Olha o que Deus diz: sincero, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Não é o homem que está a dar estes atributos, é o próprio Deus que está a dar estes atributos: sincero, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, ausência de pecado. Este homem não pecou nunca aos olhos de Deus. Não, Deus nunca diria que, como ele disse, e que se desvia do mal. Então vai olhar novamente para Satanás, e Satanás vai fazer pergunta para Satanás. Satanás vai responder pele por pele, e tudo o que ele tem é como se iria renunciar novamente ao nome do Senhor. Mas a palavra nos diz que imediatamente Satanás ele deixa a terra, e o próprio Jó agora é cometido uma chaga maligna, de tumores malignos, cancro. E ele, irmãos, Jó, que tinha todo tipo de riqueza, riqueza financeira, riqueza familiar, continuava a ter a sua riqueza espiritual. Todos aqueles, irmãos, diz a própria Bíblia, que em um determinado momento até a sua própria mulher, quando ele falava, ela desviava-se do seu bafo, ela desviava-se do seu cheiro, o seu corpo começou a apodrecer. Todos os amigos se desviaram dele, todos se afastaram, mas ficou só um. Ficou um pedaço de telha ao qual ele começou-se a coçar. Tamanha era a dor que aquele homem sentia. Imaginem um homem que tinha tudo, servos, servas, tudo o que ele precisasse, ele tinha para cuidarem dele, para cuidar da sua fazenda, do seu gado, das suas terras, dos seus poços. E agora de um momento para o outro vê-se ali prostrado no meio da cinza, ali naquele lugar, ali triste, abandonado. Imagina, irmão, imaginem o que é nós sermos abandonados pela nossa família. Imaginem nós ficarmos sem aqueles que mais amamos. Imaginem, irmãos, vocês ficarem sem aqueles amigos que agora que você está bem, que agora que você tem tudo, eles se aproximam de ti. Mas imagine por um momento só você ficar sem nada e você ver todos os seus amigos se afastarem. Sexta-feira passada estava a falar com um homem. É um jovem brasileiro. A empresa dele tinha rompido, estava a começar a romper. Estava ainda a trabalhar no seu local de trabalho. Tinha uma casa. Ele comprou um outro terreno com uma casa. E ele estava ali a falar comigo, ali naquele momento, irmãos. E começou-me a dizer que de um momento para o outro, em poucos meses, tudo começou a entrar em declínio, tudo começou a entrar em falência. Estava desesperado, começou a chorar ali para mim, irmãos. Vocês acham que, como esse jovem, não haverá muitos outros jovens na mesma situação? Não haverá muitos homens e mulheres na mesma situação, irmão?
Não haverá muitas pessoas que estão neste momento desesperadas. Porque se nós olharmos, irmãos, bem com os olhos espirituais, se você fechar os seus olhos carnais por momentos e começar a olhar com os seus olhos espirituais, você vai ver que você vai conseguir vislumbrar alguém perto de si ou perto da sua casa. O que está a acontecer, irmão? O que está a acontecer é muito significativo. O que está a acontecer é que nós devemos tomar as dores do outro ser humano. É que nós devemos tomar parte das suas dores. Sabemos que muitos não servem a Deus. Sabemos que muitos têm dificuldade de vir para a casa de Deus. Sabemos que muitos são impedidos pelo próprio Satanás por estarem aqui. Mas mesmo assim temos que persistir para que eles venham para a casa do Senhor. Jó era íntegro. Jó fazia a vontade de Deus. A tua integridade, ela te levará a aceitar a vontade de Deus. Terceiro ensino: a integridade de Jó levou ele, mesmo ficando sem todo o seu património, mesmo ficando sem a sua família, mesmo ficando sem a sua própria saúde, levou a aceitar a vontade de Deus. Agora pensem por momentos comigo, se nós ficássemos sem tudo isso, o que é que nós acharíamos de Deus? Como olharíamos para Deus? Como veríamos Deus se ficássemos sem tudo? Teríamos que fazer como fez Jó, irmão. Teríamos que aceitar a vontade de Deus. Há cerca de 24 anos atrás, um homem estava com a sua esposa num hospital. A enfermidade era cancro. Ela estava numa cadeira com seringas. E ao lado havia outras cadeiras. Pense nisto que eu vou dizer. Ao lado havia outras cadeiras. Nas cadeiras havia pessoas de todas as idades, incluindo crianças. Esse homem passou um ano ali a assistir à sua esposa. Mas de tempos em tempos as pessoas já não eram as mesmas. As pessoas que lá estavam, as crianças, ou era um outro jovem ou era outra criança, ou era uma outra mulher ou era um outro homem. Sabem porquê? Porque eles iam desaparecendo. Porque eles iam morrendo. Porque apesar de estarmos ali a vivenciar uma história, havia outras pessoas que estavam a vivenciar histórias completamente diferentes. O nosso grande problema é que nós vivemos no conforto e não conseguimos desviar o nosso pé um pouquinho para a rua. Quando está a chover torrencialmente, você não quer sair de casa. Jó, na vida dele estava a chover torrencialmente. Na vida de Jó era como se fosse uma catapulta de problemas, uma montanha de problemas que estava ali a acontecer, uma montanha de situações que estava ali a acontecer para que Jó ele viesse a desistir da sua vida, a desistir principalmente de Deus. Então, quando nós tivermos problemas, enquanto nós nos assolar, seja ele qual problema for, que nós possamos persistir como Jó, que nós possamos aceitar a vontade de Deus, seja ela qual for, irmão. Aceitar a vontade de Deus, ela é perfeita e ela é agradável. Se Deus te dá a dar algo, é porque Ele quer testar o seu servo. Se Deus estava a permitir que todas aquelas coisas acontecessem, é porque Ele conhecia quem tinha chamado. Ele sabia quem era Jó. Ele conhecia o coração de Jó. Se está a acontecer algo contigo, Ele conhece o teu coração. Ele sabe até onde podes suportar. Ele sabe aquilo que tu podes aguentar nesta terra. E Ele não vai até que tu vás à morte. Ele vai até que tu possas
estar ali quase a clamar por Deus e a dizer: Senhor, me orienta, me salva, me resguarda. O nosso foco, irmãos, ele tem que estar em Deus. Todos nós sabemos, irmãos, que depois destas coisas todas aparecem os amigos de Jó. 3 amigos de Jó, irmãos. Eles aparecem, Elifaz, Bildade e Zofar. Aparecem. Uma semana inteira viram como Jó estava, a situação que ele estava. E durante uma semana rasgaram os seus mantos, jogaram pó sobre a sua cabeça. E durante uma semana oraram dia e noite ali com Jó. Mas ao final de uma semana, quando se levantaram para pregar para Jó, quando se levantaram para fazer os seus discursos para Jó, sabem o que é que eles fizeram? Eles começaram a acusar Jó. Não acuse quem está ao teu lado, você não sabe o problema que ele tem. Não acuse o seu irmão, não acuse o seu vizinho, você não sabe a situação ao qual ele está a passar neste momento. Que nós não acusemos aqueles que nós não conhecemos na intimidade, irmãos. Paremos, a igreja no seu cômbito geral tem que parar de criticar os outros que estão lá fora. Então aqueles amigos eram amigos de Jó. Pensem comigo, eram amigos de Jó, começaram a criticar, a arranjar argumentos. Entre estes 3 amigos foram preferidos 10 discursos. 2 deles, cada um, 3 discursos. O último, Zofar, 2 discursos, 8 discursos que eles preferiram contra Jó. Preferiram contra aquele homem que servia ao nosso Deus. Aquele homem que estava agoniado, aquele homem que estava angustiado, aquele homem que estava desesperado, aquele homem que precisava de uma palavra de conforto. Agora vai olhar para os seus amigos e vai olhar para, a vez de olhar para 3 amigos, vai olhar para 3 acusadores. Mas sabe, irmão, Deus, Ele é longânimo e Deus tem projetos para cada um de nós. Quando todos te abandonam, 4ª lição, só um ficará perto de ti. Deus Todo-Poderoso, teu único e perfeito amor. Podem todos te abandonar, a sociedade pode te abandonar, o governo pode te abandonar, até o teu pastor pode te abandonar, mas saiba de uma coisa: aquele que é o teu Redentor, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, esse jamais te abandonará. Esse é o teu perfeito amor, irmãos. Esse é aquele ao qual nós temos que estar sempre com os nossos joelhos voltados e a nossa face voltada para Ele. É Ele, irmãos. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Jó nunca pecou. Jó nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Que nós possamos fazer como Jó. As tempestades elas vêm, os tsunamis eles vêm, mas que nós nunca nos afastemos de Deus. Esta palavra, irmãos, pode não servir para ti agora, que seja bem tarde, mas pode servir em um outro momento para alguém que tu conheces, para alguém que está a passar uma dificuldade qualquer e necessita de uma palavra amiga, sabendo o que Deus fez com Jó, irmãos. Porque sabem, Jó, ele tinha tudo para desistir de Deus e ele não desistiu. Deus, ele sabia que tinha um propósito para com Jó. Ele sabia em quem confiava, em Jó confiava. Jó confiava em Deus. Em quem você confia, irmão? Em quem você confia até os dias de hoje? Você confia no seu bolso? Confia na casa acolhedora que você tem lá? Você confia no seu carro confortável? Mas deixe que eu lhe diga uma coisa: você tem que confiar em Deus.
Você tem que confiar naquele que nos dá e aquele que pode, por momentos, arrancar, mas também aquele que pode multiplicar, como ele fez com Jó. O último estágio de Jó foi melhor do que o primeiro. Eu vou profetizar aqui nesta noite, irmãos, profetizar aqui nesta noite. O teu último estágio, ele será melhor do que o primeiro. O teu último estágio, irmão querido e amado, será melhor do que o primeiro. A dificuldade que tu estás a ultrapassar neste momento, a loucura que Satanás está a fazer sobre a tua vida, quem sabe sobre as tuas finanças ou sobre a tua família, te digo neste momento que o último estágio, o teu último estágio, ele será melhor que o primeiro. Deus te irá dar em dobro. Deus irá fazer coisas poderosas na tua vida. Deus te irá dar tudo aquilo que tu perdestes. Deus te dará em dobro. Deus te dará coisas grandes, coisas poderosas, coisas profundas, coisas te dará. Deus te dará sabedoria e conhecimento. Vocês acham que Jó era um homem qualquer? Jó era um homem sábio. Jó era um homem que tinha conhecimento. Jó era um homem rico. Jó era um homem que tinha uma família abençoada. E Deus duplicou tudo aquilo que Jó tinha. Imaginem o Deus fazer coisas tremendas sobre a vida de Jó. Imaginem Deus fazer sobre a sua vida o que Ele fez na vida de Jó. Espírito Santo, Espírito Santo. Levitas da casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu creio que esta palavra, ela tocou no coração de alguns que estão aqui. Eu creio que esta palavra, ela falou aos corações de alguns irmãos que estão aqui neste lugar. A palavra, irmãos, é nunca desista. O título desta mensagem é Renascendo das Cinzas. É você começar do zero muitas das vezes para que Deus venha a multiplicar na sua vida. Foi o conselho que eu dei àquele jovem. Não te importes bater no fundo. Começa do zero. Agora uma coisa é certa. Vai para a casa do Senhor a correr, pedindo misericórdia, orando, buscando, jejuando. Irmãos, é necessário. É muito difícil às vezes ouvirmos isto todos os cultos. Mas temos que nos entregar o nosso corpo, entregar a nossa alma, entregar o nosso coração, nos derramarmos diante de Deus. Não é só estarmos aqui na casa de Deus agora a ouvir a palavra, chegamos a casa e nos esquecemos de tudo. Não, lembre-se que não estamos sós na terra. Lembre-se que existem muitos a perecer, são bilhões de almas que estão a necessitar de ser acudidas urgentemente. Levitas da casa do Senhor.